Bem-vindos a mais uma hora da matemática. Na última aula, falamos que hoje teríamos um assunto novo, diferente. E assim vamos fazer. Para isso, nós vamos ler a seguir uma historinha. Num certo município, foi feita uma pesquisa na comunidade, envolvendo principalmente pais, alunos e professores, relativa à volta das aulas nas escolas. O resultado foi que a cada 10 pessoas consultadas, 8 disseram que os alunos deveriam continuar estudando em casa e aguardar que a pandemia fosse controlada para o retorno presencial dos estudantes. Resumindo, cada 10 pessoas consultadas, 8 respostas foram negativas, ou seja, as pessoas disseram que não queriam retorno às aulas presenciais e 2 disseram que sim, que queriam um retorno às aulas presenciais. Por isso, 8 respostas negativas e 2 positivas. Isso a cada 10 pessoas consultadas. Para ser um resumo, acaba sendo um pouquinho complicado. Existe uma forma mais simples de ser demonstrado isso matematicamente desta forma. O resumo dessa situação de uma forma diferente, onde, nesse número de baixo, nos 3 casos, a gente tem o número das pessoas consultadas e o número de respostas. Então, aqui nesse primeiro quadro, por exemplo, 10 pessoas consultadas, 10 respostas. Nesse segundo quadro, de 10 pessoas consultadas, 8 foram as que deram a resposta negativa. E neste terceiro quadro, de 10 pessoas consultadas, 2 foram as que deram respostas positivas. Esse tipo de representação que nós estamos vendo aqui nesses 3 quadros, ele recebe um nome. É um nome que muita gente, quando escuta falar, acha que é difícil. Mas é só o nome que é difícil. A situação em si, ela é bem fácil. Vamos ver? Fração. Esse é o caso. Muita gente fica reclamando. Fração, isso é muito difícil. Gente, não tem nada difícil. Isso faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo já está acostumado com as frações. Então, aqui eu só reproduzi novamente os 3 casos que nós vimos lá, que é o nome dessa situação. São 2 números e são divididos por uma barra, que é uma barra de divisão mesmo. Mas aqui nós temos, então, a indicação do número de pessoas consultadas e o número de respostas. Lembram-se? 10 pessoas consultadas, 10 respostas obtidas. Mas as respostas foram diferentes. Então, aqui mostra das 10 pessoas consultadas, quais foram as pessoas que responderam negativamente. E aqui, das 10 pessoas consultadas, quais responderam positivamente. Ou seja, não retornar às aulas e sim retornar às aulas neste momento. Vamos ver mais alguns casos em que se usa a fração no dia a dia? Então, vemos aqui uma pizza cortada em pedaços. Normalmente, a pizza vem cortada em quanto? Em 8 pedaços, não é isso? Isso daqui é uma fração. O que quer dizer? Aliás, tudo pode ser visto como fração também. Mas isso daqui o que significa? Cada pedaço desses da pizza é uma fração da pizza. Fração significa um pedaço de um todo. Então, nós falamos em frações quando se fala de pizza. A gente fala, por exemplo, assim, comeu meia pizza, comeu um quarto da pizza, tá certo? Frutas, uma meia maçã, meia laranja, meia banana, um quarto da maçã. A gente costuma usar esses 1/4, 3/4. É muito comum essas medidas na cozinha e são tudo relacionados a frações. Xícaras. Quantas vezes a gente vai fazer uma receita e fala uma xícara, meia xícara, 3/4 de xícara. A mesma coisa com embalagens do tipo de leite, de suco.
falamos aí 1 litro, meio litro, 1/4 de litro. Aqui, ó, uma representação de uma barra de chocolate com seus pedacinhos. Então, as frações fazem parte do nosso dia a dia. São muito simples, não tem nada de complicado. Basta compreender como é que se fala, como é que se resolve cálculos, por exemplo, usando frações, que também são simples. Vamos entender um pouco melhor. Então, a fração, ela tem 2 números, que fica em cima e o que fica embaixo. E eles recebem nomes. Então, esse número de cima da barra de divisão, ele é chamado de numerador, enquanto que o de baixo é chamado de denominador. E quando vai se falar ou se ler uma fração, existem maneiras certinhas de fazer isso. Vejamos. Quando os denominadores, ou seja, este número aqui de baixo, ele for maior do que 10, com algumas exceções que a gente já vai ver, nós vamos ler a fração da seguinte forma. Vamos falar o número que está na parte de cima, ou seja, numerador, normalmente. E a parte de baixo vai ser lida como o número que estiver embaixo mesmo, porém este número será seguido da palavra avos. Desta forma. Esta fração aqui, então nós lemos 1/12. Esta daqui, 8/20. Esta, 10/25. E esta daqui, 20/46. Sempre será assim. A maior parte das frações serão lidas desta forma, com exceção de alguns casos. A gente já falou que é denominadores maiores que 10. Portanto, os menores que 10 não entram nesse caso. Vamos ver? Todas as frações que tiverem os denominadores, vamos lembrar, denominador é o número que está na parte de baixo, que sejam de 2 a 9, e também todos os que forem múltiplos de 10, 100, 1000, 10.000 e daí por diante. Como que nós lemos então essas frações? 1/3, 3/4, 5/8, 9/10, 15 centésimos, 25 milésimos. Aqui nós temos por completo como é que se lê. Quando nós temos esses números no denominador, na posição de baixo. Quando o numerador for igual a 1, nós vamos usar o singular. Quando o numerador for maior do que 1, nós vamos usar o plural. Para o 2, meio ou meia. Para o 3, terço. Para o 4, quarto. Para o 5, quinto. Para o 6, sexto. Para o 7, sétimo. Para o 8, oitavo. Para o 9, nono. Para o 10, décimo. Para o 100, centésimo. Para o 1000, milésimo. Vamos imaginar que eu tenho aqui numerador 1, vou falar meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100, 1/milésimo. Vamos imaginar agora que eu tenho em cima o número 2. Então, eu vou falar 2 meios, 2 terços, 2 quartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos, 2 décimos, 2 centésimos e 2 milésimos. E assim por diante. Se o numerador for igual a 1, é no singular, maior do que 1, no plural. E agora aqui nós temos alguns exercícios para que vocês pratiquem a leitura das frações. E temos mais algum na sequência. Na próxima aula, continuaremos falando sobre as frações. Nos vemos lá!